Beleza? Estamos ao vivo. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Boa tarde para quem por acaso já estiver conosco aqui na Roxinha. Muito obrigado por terem vindo. E para quem for nos assistir depois na Vermelhinha ou nos escutar lá na Verdinha e outras plataformas de podcast, desejo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, vão encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, não importa onde seja. O que importa é que vocês estejam confortáveis para acompanhar mais um podcast RPG com Jambu, que é um podcast muito pretensioso em que RPGistas do estado do Pará querem fazer parte dos comentários, das colaborações, análises do que está rolando de RPG aqui no Brasil. E, é claro, sempre com presença de pessoas externas ao estado do Pará, convidadas para participar do bate-papo, contribuindo, agregando e promovendo debates bem bacanas para vocês poderem escutar e nos acompanhar. Vão chegando aí, e para hoje, galera, o título que foi escolhido para nós debatermos é Usar sistema próprio nas aventuras de RPG, sim ou não? É uma pergunta simples, mas com certeza a gente vai conseguir desdobrar. Mas antes, deixa eu apresentar as pessoas que estão aqui presentes, que vão participar desse bate-papo. A primeira delas é Herman Duarte. Ele é o primeiro contato dele com o RPG foi em 2003, quando ele comprou em uma banca de revistas um manual do 3DT. Nunca fizemos isso na vida. Depois disso, ele comprou os suplementos de Tormenta, o qual jogava com amigos na escola. Mais tarde veio a conhecer Vampiro à Máscara, terceira edição, e Dungeons and Dragons 3.5, onde passou um tempo jogando, sendo na maioria das vezes como narrador. Em 2013, ele teve que parar porque ele estava praticamente sem tempo para quaisquer hobbies, assim vivendo somente para estudar e trabalhar. Certíssimo, depois volta à jogatina. Ele no máximo ia em eventos com aventuras one-shot. No final de 2024, ele pôde voltar a jogar, sendo que atualmente ele está narrando na Associação Dungeon Belém, campanhas de Vampiro à Máscara e Lobisomem Apocalipse, ambos da quinta edição. Tá aí a folha corrida do Herman. Herman, dá um olá aí pra galera. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Muito bom. Agora nós vamos apresentar a nossa pessoa querida convidada externa, cujo nome é PH Autarquia. Ele é autor, escritor e game designer. Já publicou o Legado RPG, jogão, diga-se passagem, viu gente? Atua como editor na editora Ginga e como streamer de RPG no canal Clube do XP. PH, dá um oi aí pra galera. Olá, gente, tudo bom? Sou eu aqui, o PH Autarquia. Muito obrigado aí, Raga, pelo convite. Vai ser um prazer imensurável estar aqui com todos vocês. Coisa linda! Gente, o PH é uma pessoa queridíssima e é um prazer tê-lo aqui conosco. E justificando a ausência de um dos nossos participantes, o Roberto Neto ainda não deu sinal de vida, mas estou aqui na torcida para que ele apareça aqui conosco durante a gravação. Então vamos dar continuidade com quem está aqui presente. Dito isso, sabe, eu vou informar aqui para vocês, dizendo que o responsável por esse tema está aqui presente. Foi o Herman. Ele chegou assim para mim, Raga, bora falar sobre sistemas próprios no RPG? Bora, posso colocar na lista? Pode. Porque, gente, eu sempre pego os temas e coloco numa lista semanalmente pra galera poder escolher o que, é que fica mais interessante. E a recomendação do Herman foi escolhida. E agora, Herman, eu me viro pra ti, cara. Por que você quis trazer esse tema para discutir aqui no podcast? Ah, certo. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né, pelo prestígio de estar aqui nesse podcast, fico muito feliz. E por que eu escolhi, na verdade, esse tema, né? Porque eu vejo muita gente utilizando o sistema próprio. Muita gente mesmo, às vezes, assim, até mais do que eu esperava, né? E, assim, eu comecei a me questionar isso, por quê? Porque quando eu comecei a jogar RPG, como tu bem falaste, foi em 2003. Né? Lá por 2003, e assim, as coisas de RPG, elas eram muito inacessíveis. Tanto os manuais, quanto os dados. Então, assim, o que o pessoal fazia? O pessoal acabava criando o seu sistema próprio. Por quê?
Às vezes a pessoa conseguia o livro do jogador do D&D, mas não conseguia o livro de monstros, por exemplo. Né? Eu não conseguia o livro do mestre, eu não conseguia alguma coisa, a pessoa acabava criando o seu próprio sistema, né, para jogar disso com os amigos. E aí eu penso que hoje a gente está numa situação em que é mais fácil, né? Os manuais eles ficaram mais baratos e a gente consegue pedir pela internet, né? Se a gente não conseguiu, tem o livro dos monstros aqui, eu vou pedir os outros. Chega. Naquele tempo não, né? Não existia compra online, não existia, enfim. E aí eu me questiono por que alguém jogaria um sistema próprio, né? Foi essa que é a minha questão. Será que é porque falta alguma coisa nos sistemas que estão disponíveis aí no mercado? Será que é porque a pessoa tem o tino de ser um game designer e quer testar? Enfim, né? Foi por isso que eu sugeri. Né? Inclusive, lá onde eu jogo, o pessoal joga bastante sistema próprio. Assim, eu acho que, inclusive, as mesas mais lotadas são as mesas de sistemas próprios, né? Aham. Até mais do que muitos RPGs aí que têm anos, às vezes décadas de história. Eu percebi, tá fazendo sucesso, tá dando certo, a galera tá apoiando, e eu questionei por quê, né? Por que sim, por que não? Eu acho que é importante a gente debater isso, né, no meio do RPG. Eu queria saber por quê, né? Por que a Sim. galera usa, por que não usa. Antes de eu poder manifestar aí o próprio PH, eu faço você mesmo se responder. Qual seria a tua resposta para essa pergunta? Usar sistema próprio ou não? O que tu achas diante do que Acho estás me relatando? uhum, sim, tá. Eu não uso, por quê? Nada contra, né? Eu acho que a pessoa quiser usar, fica livre. Porque, assim, pelo menos por enquanto, como eu te falei, eu tô muito tempo sem jogar e eu ainda tenho muita coisa para explorar, né? Eu voltei agora depois de 12, 13 anos, então eu prefiro me aprofundar no que já tem. Então, por exemplo, o Mundo das Trevas tem muita coisa para ler ainda, né? Acho que Vampiro saiu quantos suplementos? Uns 10, 12? Por aí assim. Né? Lobisomem tá com 2, eu acho, não com Uhum. 1, enfim. Mas assim, a meu ver, ainda tem muita coisa para explorar. Então eu prefiro pegar o que já esteja pronto e me aprofundar naquilo ali. Entendi. Entende? Eu acho que os que estão ali no mercado, eles me atendem Uhum. muito bem. Né? Acho que agora que eu terminei de ler o Guerreiro na War, estou terminando o Anarchy também. Então, para mim, ainda tem uma longa estrada para percorrer. Né? Até porque eu estou meio que voltando agora. Então, para mim, não faz sentido. Porque, como Uhum. eu te falei, os que estão aí atendem. Mas para muita gente, travou aí, tá? Não, tá tranquilo, Tá, fique de boa. tá, tá. Mas para muita gente, talvez não. Algumas pessoas pensam, isso aqui não me atende, tudo. E a pessoa prefere usar. Agora, o que me questiona é por que você prefere criar um sistema do que pegar algo que já está pronto e criar apenas uma história. Mas é isso. Né? Muito E bom. na verdade, tem mais uma questão que eu queria colocar aqui, inclusive com base no que eu já ouvi. Quando a gente fala de sistema próprio, pelo menos foi a pergunta que eu fiz, eu não estou falando daquele sistema independente, tá? Que a pessoa foi lá, fez o design e publicou. Estou falando do sistema que não foi publicado ainda. Pelo menos foi o que eu entendi. Hum. Né? Que a pessoa ainda está testando, ainda está escrevendo. É isso que eu entendo como sistema próprio. A partir do momento que vai para a prateleira, para mim já deixa de ser, já virou um sistema comum. Entendi. Agora eu me viro para o querido PH. PH, depois do que a gente escutou do relato e das motivações do Herman trazer esse assunto aqui para nossa discussão, tu consegue responder? Usar sistema próprio nas aventuras de RPG, sim ou não? Cara, é o seguinte, quando você me fez esse convite, né? Eu já estava imaginando para que lado essa discussão iria ir, porque essa discussão de sistema próprio tem uma treta aí na internet, né? Sobre ela. Tem briga mesmo. E assim, por que tem essa treta, né? Resumindo, você entra em algum. Principalmente naquela rede ancestral chamada Facebook, né? Você entra ali, você começa a falar de sistema próprio, né? Bota uma aventura para o seu sistema próprio, o pessoal começa a detonar, né? A você ridicularizar. E assim, se. Pô, mas por que disso? Veja, é, tudo bem que a gente sabe, né, que existe inúmeros jogos hoje em dia, certo? Existem, como o Herman colocou aí, existe tanto de RPG, tantos suplementos que realmente estamos muito bem servidos.
Porém, independente disso, né, acho que em primeiro lugar, e é bom deixar isso claro, que não se há, mesmo se trazendo esse argumento, não se deve fazer uma censura para quem opta, né, por jogar seu sistema próprio, por quem pega e fala, pô, eu quero jogar um jogo de fantasia medieval, heróica, vou criar um sistema só para isso. Tudo bem, se você e seu grupo estão felizes com isso daí, é o que vale, certo? Dito isso, veja, para mim, o problema do sistema próprio, ele, assim, é muito mais um problema de game designer do que assim, um problema para a comunidade mesmo, certo? Por que tem mais um problema de game design? Porque na maioria das vezes, o que acontece, né, que a pessoa, ela toma contato com o RPG e pensa logo, pô, seria massa criar meu próprio RPG. E vai lá e cria um RPG que, na maioria das vezes, é repetição, uma mera repetição de algum outro RPG que já existe, geralmente D&D. Quando não, né, a pessoa diz, não, eu vou consertar D&D. Eu vou consertar D&D. Aí vai lá e cria o sistema próprio. Então, assim, é um problema de game design, porque na maioria das vezes você tem um jogo que é uma cópia muito mal feita. Uma cópia pior do que o original. E não é pior porque as pessoas são ruins, não. Pelo menos não são ruins em termos morais. É pior porque a pessoa provavelmente não entende quase nada de game design. Se ficou insatisfeito com algum aspecto do D&D e tá ali tentando buscar algo que lhe agrade. Aí, como a pessoa ainda gosta do D&D, só se sentir insatisfeita com um aspecto do D&D ou de outro jogo, né? Então ela acaba, né, partindo do pressuposto que mudando aquele aspecto ao seu gosto, né, o jogo fica redondo. Só que o que acontece? Se você muda uma coisa, isso pode ter um efeito cascata. Você muda uma regra aqui e não imagina que isso vai impactar em outros lugares no jogo e quando vai jogar, isso pode desmoronar, certo? Então, assim, para mim, hoje em dia, o problema do sistema próprio é uma questão muito mais, assim, de game designer, certo? Ou pode-se também colocar, né, mais um problema, assim, comercial. Provavelmente você vai fazer um jogo que não vai conseguir vender muito, embora, assim, a maioria das pessoas fazem isso não é para vender, né? Faz só para se divertir em casa. Mas, assim, em resumo, para começar o papo, né, eu diria que é isso daí. Muito bom. Antes de eu passar aqui para o Roberto, que acabou de se juntar a nós, deixa eu acolher aqui o Kaidren, Opa, que pessoal, está... boa tarde. Opa, deixa eu acolher aqui o Kaidren, que já está aqui no chat conosco. Obrigado, Kaidren, por estar aqui conosco. Qualquer coisa, pode manifestar aí que eu dou um jeito de trazer à baila as suas manifestações. Agora deixa eu apresentar o nosso terceiro convidado. Ele se chama Roberto Neto. Ele é streamer do canal RPG com Açaí e é membro do grupo RPG Pará há 4 anos. Ele joga RPG há quase 30 anos, atuando normalmente como narrador. Ele já jogou diversos sistemas, dentre os quais mais jogou foram Vampiro à Máscara, Lobisomem Apocalipse e Dungeons and Dragons 3.5 e 5ª edição. Roberto, dá um oi aí pra galera. Fala, galera. Boa tarde, desculpe aí o atraso, situações emergenciais aqui com as crianças, mas tá tudo certo. É isso aí. Então já vou logo te botar no fogo, Roberto, que os meninos aqui já responderam a pergunta e tu vai ter que te virar e responder sem saber exatamente o que eles já responderam. Pergunta de hoje é: usar sistema próprio nas aventuras de RPG, sim ou não? O que tu dizes? Se eu disser que depende, tá tudo bem? Tá tudo bem, amigo. Não existe resposta certa. Eu sempre acredito que a pergunta, né, quando a gente faz essa situação, se a gente joga com sistema próprio, se sim ou não, para mim muito é essa questão. Depende. E não depende de quê, mas depende de quem. Porque depende do grupo que você vai narrar, do grupo que você conhece, do grupo que vai dar essa situação em relação às necessidades ali de diversão, de entretenimento, de busca em relação àquela situação em si e pacífica
né, do jogo em si. Por exemplo, eu jogo muito D&D, né, Dungeons and Dragons, mas vira e mexe, eu busco algumas ferramentas de outros sistemas para me ajudar em alguns critérios, alguns quesitos ali, narrativos e de construção parcial daquela situação. Ou até mesmo de outras edições passadas de Dungeons and Dragons, situações que eu uso, né, que eu acabo ajudando, acaba construindo, questões mais narrativas e tudo mais. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou pegar a fala dos três e vou construir aqui uma narrativa. Vocês poderão discordar à vontade depois, mas me permitam fazer uma narrativa aqui. Mas antes de mais nada, deixa eu acolher aqui a Masaki e a Carol Bernardino, que já estão conosco aqui no chat. Queridíssimas pessoas, sejam bem acolhidas e bem-vindas. Então, pessoal, vou trazer um pouco de contextualização da cena brasileira e histórica. No passado, vamos chamar assim, década de 90, início dos anos 2000, nós não tínhamos uma diversidade tão grande de jogos RPG à disposição. Tínhamos Dungeons and Dragons, tínhamos Vampiro, a Máscara, Lobisomem, Apocalipse e companhia, e tínhamos GURPS, que eram o ápice da época, que era o que a galera mais jogava. Tínhamos Tagmar, tínhamos outros jogos que povoavam, mas não era tantos assim. A gente não conseguia, comparando com hoje, que hoje, tem uma proliferação de jogos absurda. Todo ano tem lançamento novo. Vide quem acompanha aqui no canal o Giro da Semana RPG, a gente sempre está mostrando semanalmente novos jogos. Jogos que acabam caindo nas graças da comunidade, outros nem tanto, mas tem sempre jogo novo. Então, voltando para aquela época, era normal que a escassez de opções de jogo gerasse alguma ansiedade e expectativas de quem quisesse explorar e ter outras experiências de jogo. E aí, naquela época, se justificava muito a experimentação para tentar chegar a jogos que não tinham cobertura. Por exemplo, dificilmente vocês veriam, na época, algo tão próximo que temos hoje com Terra Devastada ou Abismo Infinito, ambos jogos do John Bogea. Aí alguém grita, mas tinha o GURPS. Sim, mano, tinha, mas era um RPG genérico, que, por ser um sistema genérico, ele era legal, na média, mas quando tentava ser um pouco especialista, ele não era muito bom. Então, o pessoal ia mergulhando e experimentando. E graças a essas experimentações, muito jogo novo apareceu. Vídeo o Legado RPG do nosso querido PH, que teve a oportunidade de trazer à tona algumas dos seus desejos e expectativas de jogos de RPG, que inclusive recomendo, viu, gente? Ele consegue colocar num único jogo crossover de seres sobrenaturais que Mundo das Trevas por muito tempo fracassava em promover. Então, olha só, o PH conseguiu atender uma expectativa de um público que não era atendido anteriormente. E ele atendeu uma expectativa. Isso era real, isso era necessário na época. E aí a gente começa a olhar hoje. De fato, uma proliferação de sistemas começou a aparecer. E aí, tal como o PH comentou mais cedo, muito provavelmente retroclones ou clones vão começar a aparecer. E aí vocês me perguntam, Hag, isso é ruim? Não, mano, não é ruim. Porque o cara ali, ele tá experimentando. Ele tá querendo ver aonde ele consegue chegar, como o PH falou ainda agora. Ele tá tentando melhorar um sistema. Mas aí ele tem que se perguntar qual é o objetivo dele. Ele quer melhorar o sistema, como o PH falou, ou ele quer dar um passo a mais e criar algo novo? Porque, gente, a gente nunca parte de uma criação do zero. A gente está sempre se espelhando em algo. Eu, por exemplo, tenho muita experiência com o sistema D10 do Storyteller. E quase tudo que eu acabo pensando em termos de mecânicas de jogo tem isso como origem. Naturalmente vai acontecer com outros que tem como origem Dungeons and Dragons, ou outros que tem como PBTA, ou outros como tem Savage Worlds. A gente tem uma origem. E a partir dessa origem a gente vai lapidando, vai aperfeiçoando para chegar naquilo que a gente pode dizer que é a nossa cara e que atende para uma experiência que a gente quer alcançar. Porque isso me faz lembrar muito do que o Júlio Matos e o John Bogea diziam nas conversas que eu fazia aqui. O que você quer para o jogo? Qual é a experiência que você quer obter no jogo? E o teu sistema que vai acobertar esse jogo precisa servir como ferramenta para atender essa experiência.
Dito isso, depois dessa narrativa longa, de eu estar aqui alugando todo esse tempo, eu me viro para vocês três. O que vocês acham nesse nível, comparando o passado, comparando o presente e os objetivos e aonde quer chegar? Sistema próprio, vale a pena? Herman, de novo contigo primeiro. Certo. Eu queria ratificar o que o PH falou sobre a questão do D&D, porque muitos sistemas próprios que eu vi são Ctrl-C, Ctrl-V do D&D mesmo, assim, né? Até as raças são iguais, então, por exemplo, eu não sei como tá hoje, porque eu tô imerso no... abrir a quinta edição, mas, por exemplo, não sei como os Drows são chamados atualmente, não sei, elfo negro, não sei. Mas aí o cara vai lá e põe no sistema dele, por exemplo, elfo, sei lá, elfo roxo, uma coisa assim. Mas você vê que é o Drow ali, sabe? Às vezes a pessoa muda o nome, vê que não é uma coisa totalmente nova. Aí e também o que o Roberto falou sobre o uso de regras para complementar o sistema. A regra da casa é a regra de ouro, né? Tem coisas assim que os jogadores não aceitam no sistema e que você vai acabar tendo que fazer de um jeito. Vou te dar um exemplo. Eu estou mestrando agora Vampiro e Lobisomem. Os meus jogadores não aceitam de jeito nenhum aquela regra de conflito de arma de fogo que você usa o Composure mais o valor de arma de fogo. Eles não aceitam, eles querem destreza, por exemplo. Então, assim, a gente vai aplicar destreza, né, porque é o que serve para nossa mesa ali. Mas você alterar um sistema inteiro fica um pouco complicado. E tem uma outra questão, por exemplo, como eu falei, Vampiro tem 12 suplementos. Tá? Eu narrei uma mesa de Guerreiro War, por exemplo. Então, olha, galera, a gente vai usar o Vampiro Quinto e Guerreiro War e Sabá, por exemplo. Só que o jogador ele vai e traz um Segunda Inquisição, por exemplo. Por quê? Porque ele tem todo o acervo para trazer para a mesa. Eu não vou me opor, vou dizer não, pode trazer, tudo bem. Quando eu tenho um sistema próprio, e aqui repetindo o que eu falei ainda agora, sistema próprio que não foi publicado e tal, eu vou limitar a atuação dos jogadores de trazer uma coisa nova. Por quê? Porque as anotações estão só comigo. Só com o sistema que eu criei e não publiquei ainda. Então, os jogadores vão jogar só com aquilo que eu coloquei. Pelo menos até que eu publique e vire um sistema oficial. Né? Esse é um grande problema, a meu ver. Porque eu gosto muito quando os jogadores trazem coisa nova. Inclusive, eles sempre perguntam, olha, eu fiz uma one-shot de Guerreiro War um tempo atrás, e o amigo perguntou, posso levar os equipamentos lá do Second Inquisition? Eu digo, mano, fique à vontade. Eu até agradeço que possa trazer aqui. Se quiser compartilhar com a Conterrita os equipamentos, fica à vontade. Uma coisa que não seria no sistema que eu tivesse criado, por exemplo. Essa é uma limitação muito grande, a meu ver. Beleza. PH, antes de eu passar para ti, eu quero passar aqui também uma pergunta da Carol, tá? Eu achei muito justa a pergunta dela. Ela disse o seguinte, mudando de assunto, por que o PH tá com essa barba de vem cá, meu puto? Um charmezinho, poxa. Tem que ter, né? Todo mundo tem seu charmezinho aí, todo mundo tem algo aí que chama atenção, né? O meu é essa barbinha aí. Então pronto. Agora, compartilhei seus pensamentos sobre tudo aquilo que eu joguei aqui pra gente conversar. Cara, assim, veja, eu acho que, e eu até numa conversa que eu já tive com a Mônica Bernardino, né? A Mônica Bernardino, a Carol falando aí, eu troquei o sobrenome da Mônica, Mônica de Faria. Anos atrás, muito tempo atrás, lá no 20 Contato, em que a gente estava justamente discutindo, né, sobre produção de RPG, e um tópico que a gente entrou foi por que as pessoas fazem RPG, né? Aí a Mônica, por exemplo, ela lá dentro do depoimento dela, ela falou que criar RPG é uma forma de expressão dela, né? E, de fato, para muitos, você criar um jogo ali é uma forma de expressão artística, certo? Então, é por isso que eu digo que, poxa, a princípio não tem problema nenhum você criar sistema próprio e muitas vezes você está criando algo apenas para botar para fora, né? Você está criando algo assim para aquilo ali está pedindo para nascer, você vai lá e bota para fora. Ou às vezes você gosta de fazer brincadeira, né? O Jorge Malpass, por exemplo, encara RPG como uma brincadeira.
E ele tá aí, né? Ia dizer todo mês, mas é todo ano. Mas se bem que o Jorge é quase todo mês, né? Porque o homem, Ave Maria, produz pra caramba. Ele tá aí lançando RPG, né? Como se, assim, em formatos de brincadeira mesmo, RPGs não é nem que seja mais simples, mas que apela mais, né, pro lúdico, para formas de interações do que para o jogo tradicional em si, né? Então, assim, muitas vezes você cria com esse intuito, você pode criar também por uma necessidade da mesa, certo? Mesmo que aquele jogo não seja nada comercial, talvez para sua mesa, só que ele seja o jogo da sua mesa, certo? E se você quiser criar também para fazer consertar o D&D, o Vampiro, seja lá o que for, ainda que seja mal feito, também tá válido. Agora, o que eu sempre digo é o seguinte, é, quando você vai criar um jogo, você precisa saber, você precisa ter noção do que você quer com aquilo ali, certo? Qual é o seu objetivo? Se o seu objetivo é vender, então você tem que fazer um jogo comercial. Você tem que fazer um jogo, né, que agrade um público, um jogo com coerência de regras, né? Você tem que ter um bom game designer. Você tem que então, né, é, construir seu jogo tendo em vista de que ele precisa ser um produto vendável. Você quer fazer só para o seu grupo, é o jogo do seu grupo, certo? Quais são as necessidades do seu grupo, ok? E por aí vai. Agora, o que eu sempre digo é que é interessante você conhecer outros jogos para poder fazer o seu jogo, conhecer para saber, ter mais bagagem para saber fazer e também para saber se seu jogo é pertinente, porque já vi casos de uma pessoa dizer, eu quero criar um jogo da proposta porque não existe. Pô, cara, existe. Por exemplo, já chegaram falando, ó, queria criar um jogo cyberpunk misturado com magia. Pô, tem Shadowrun. Se bem que tem muita gente que vai dizer, pô, não se indica Shadowrun. Mas tá aí, tem o Shadowrun, certo? Ah, mas eu queria criar um jogo de romance adolescente. Você já tentou Monster Hearts? Tá aí. Então, às vezes, conhecer é bom porque ele poupa trabalho. Às vezes você pensa que não tem, tá correndo atrás para criar quando já tem. Fechou? Uhum. Ah, tá. Eu pensei que tu fosse fazer alguma pausa. E aí eu passo agora pro Roberto. Roberto, o que tu acha? Bom, é um pouquinho do que o PH e o que o Herman já falaram, né? E tu também, né, Raga? Tu também já comentaste um pouco a respeito. Eu só vou, digamos assim, dar mais calda aí para essa sopa. Eu concordo com tudo. Eu acho sim que mudanças na regra de ouro em relação àquele jogo que agrade aquele público, ou então um objetivo mais comercial, seja pelo jogo em si, né? Seja para divertimento, seja de forma monetária, tudo isso acaba atraindo. E a gente não pode esquecer, por exemplo, do último caso mais recente que teve, que é o Shadow Dark. É o antigo que virou novo e ganhou o prêmio do melhor RPG do ano, de novidades. O Shadow Dark veio aí utilizando o sistema D20, utilizando um conceito de jogos mais old schools e apresentou de uma forma completamente diferente, mas é o mais do mesmo. A grande questão para mim que influencia muito essa questão sobre o uso de regras, né, de um sistema próprio, só para que vocês saibam um pouquinho também de onde eu estou tirando isso. Tem todas as questões que o PH e o Hermin falaram, mas, por exemplo, eu, durante muito tempo, meu grupo de jogadores, que eram praticamente meus primos e meus irmãos, narrei para eles de Naruto, utilizando como base o sistema base, claro, o Vampiro à Máscara, quinta edição. Eu peguei o cru do sistema, peguei Naruto e montei todo um sistema de evoluções, misturando um pouco até um sistema de níveis aí do Dungeons and Dragons, mas fazendo literalmente um sistema próprio, utilizando como base as regras do Máscara. E foi uma coisa divertidíssima que a gente jogou um pouco menos de um ano, vai. A gente não jogou durante muito tempo, mas foi um compilado de regras disso, ou seja, foi um sistema novo que foi criado para tentar colocar esse cenário, né? Porque o cenário em si, o contexto em si, sempre tem uma referência de quem está jogando, de quem está buscando, a gente quer jogar o quê, a gente quer,
né, buscar se divertir com o quê. Então a gente pegou isso daí e formou todo esse critério. Eu tive um certo trabalho, claro, mas eu utilizei as bases do quinta edição, então do Vampiro, né? Então teve dúvida de alguma regra, alguma coisa, eu ia lá no Vampiro, ia ler rapidinho como é que era feito lá, aí eu jogava para tentar encaixar no que fazia ou não sentido em relação ao que o anime nos dava, ao que o mangá, né, o que eu lia na época, fazia sentido ou não. E dali eu ia fazendo essa monitoramento, e sempre com o objetivo final de divertir, né? E até levando um ponto interessante que o PH falou em relação poxa, mas se o objetivo do jogo, né, for vender, ele tem que pensar nessa questão do game design, uma situação bem voltada para isso. Mas eu não esqueço, tipo assim, eu não paro um pouquinho de pensar que o objetivo de um jogo é entretenimento. Então, a pessoa que quer vender, por mais que ele queira alcançar o sistema dele por uma larga escala, né, então ele tem que agradar mais níveis de pessoas ali envolvidas, ele não deixa de buscar a diversão, né? Não um nicho, claro, quando a gente fala de um grupo que é meu ali, um nicho é muito menor. Quando o Hernando falou do grupo lá deles, que prefere usar, né, destreza do que composition na questão do uso da arma de fogo, é um grupo menor, mas eu digo assim, mas você acaba atingindo, mais uma vez fica esse detalhe, o uso do sistema próprio depende de quem vai usá-lo, né? O objetivo daquele grupo e talvez até de um grupo maior, de um grupo de mais pessoas. Perfeito. Meninos, eu vou agora dar um pouquinho de uma direcionada diferente, mas ainda dentro dessa área, porque eu acho importante a gente estabelecer aqui uma diferença de uma coisa para a outra. Chega um dado momento que, inclusive, vou pegar aqui um comentário da Masaki, que ela fez assim um comentário bem interessante, que é algo que o PH já comentou anteriormente. Ela disse o seguinte: mas às vezes o sistema de rolagem de dados do jogo que já existe pode ser ruim e a pessoa não gosta. E aí, a pessoa, como o PH relatou, quer, entre aspas, melhorar o jogo. E aí fica aquela pergunta: isso é house rules ou é realmente você criando um jogo novo? Porque tem que estabelecer a diferença do que é um que é outro. Porque você modificar um sistema de um jogo para atender a sua vontade, isso para mim é house rules. Não é você criando um jogo novo ou qualquer outra parecida. Criar coisa nova é como o PH fez, o legado RPG. Criar coisa nova é o que o Júlio Mato fez com o Rebel R. E outros formatos de você dar passos para atender, como o PH falou muito bem, objetivos, expectativas e experiências que você quer atender num jogo. Dito isso, indo para esse campo do House Rules ou sistemas próprios, o que vocês dizem pra gente? Agora eu vou inverter. Roberto, tu começa. Perfeito. Eu acho que tem diferença, sim. Quando a gente pensa, de fato, em regra de ouro, você não muda o sistema. Você acaba apenas, como posso dizer assim, dando pequenos ajustes, né? É diferente, de fato, de você se basear naquele sistema para criar um novo conjunto de regras. Isso já não é bem house rule, isso daí já é uma questão mesmo de você estar criando um novo sistema, por mais que beba fonte, né, de uma fonte só ou de muitas, acaba que você só vai ter acesso a um outro sistema de fato, complexo até, se você de fato não usar a estrutura Ctrl+C, Ctrl+V daquele sistema que você pega. Uma coisa é você se inspirar naquele sistema, utilizar formas e dados matemáticos de rolagem de dados daquele sistema e montar o seu conjunto de regras. Outra coisa é você fazer pequenos recortes e modificar em relação àquilo que você acha que é correto ou que você acha que vai ser mais divertido e também o que os jogadores concordem, o que acham mais divertido. De fato, fazer esse tipo de mudança, ela é bem mais diferente e eu acho que faz essa diferença sim, tá? Muito bom. PH, o que tu acha? Olha, eu acho não, assim, tem uma diferença muito grande, né, como você bem colocou, Raga, entre é, um sistema próprio novo e você tem um rules ali, né? Uma regra na casa. É, assim, a pessoa, ela, quando você está jogando, né?
inevitavelmente você acaba se deparando com uma regra que não agrada muito a você, a seu grupo, aí você vai lá e faz aquela modificação, certo? Às vezes são inúmeras modificações. E aí você acaba criando, né, o D&D da mesa do PH, o D&D da mesa do Raga, né, cheio de regras da casa e regrinhas da casa ali. E um jogo novo, como você bem colocou, um sistema novo, ainda que você faça baseado em algum jogo, como citaram aí, né, o Shadow Dark e o D&D, ele não vai ser um jogo, um grande house rule, né? Ele vai ser um jogo novo, mas aí a linha pode parecer muito tênue, né? Bem, você vai ter um jogo novo quando você realmente vai mexer no core, né? Do jogo ali que você está se baseando. O Shadow Dark, eu não conheço muito do Shadow Dark, viu, gente? Eu nunca joguei. Mas pelo que eu li, né, o Shadow Dark, ele é uma quinta edição que pega muitos elementos dos D&D anteriores, né? Então, você tem ali, apesar de você ter regras da quinta edição ali, né? Você tem a quinta edição, ela remodelada para o OSR. A quinta edição não é o OSR, né? A quinta edição, ela vai em direção contrária a um dos princípios do OSR, que é heróico, mas não super-heróico. Na quinta edição, não. É super-heróico, sim. É super-heróico, é heróico e super-heróico. Então você subverte, né, um dos pilares do jogo. Aí realmente você vai estar criando algo novo. Mas quando você faz mudanças pontuais, ainda que muitas delas, aí você tem house rules. Eu, eu não vou ser bem sincero, eu não sou muito a favor de sair criando house rules indiscriminadas, porque, assim, se a regra está ali, se o jogo está ali e aquela regra está ali, é porque ela tem alguma razão de estar ali. Não estou dizendo que quem criou o jogo não pode errar ao criar uma regra. Claro que pode. Mas, para eu criar uma regra da casa, eu tenho que ter testado e retestado aquela regra ali inúmeras vezes. Esse ver, não, isso aqui realmente tem algo estranho aqui. Isso aqui tem algo errado. Ou então é algo que me desagrada. E ao fazer isso, só vou fazer isso também se entender o impacto disso no, nas outras regras. Vou dar um exemplo aqui. Você está jogando Pathfinder 2. Aí você pega e você diz, pô, eu não gosto dessa regra de acerto crítico se for 10 mais e falha crítica se for 10 menos da dificuldade original. Vou tirar essa regra. Cara, assim, você vai detonar seu jogo todo. Ele vai detonar o jogo todo. Ah, mas é que eu não gosto. Mas você está mexendo no pilar do jogo. Cuidado. Porque se você for mudar essa regra, você vai ter que sair mudando várias outras regras para não dar uma quebrada. Porque, por exemplo, magias e algumas habilidades especiais no Pathfinder consideram que você vai ter um Assassin's Creed com 10 mais ou 10 menos. Então, se você tira essa regra, você vai tornar algumas habilidades e magias, digamos assim, meio que não é inutilizadas, mas assim, vai deixar elas como se estivessem no limbo, porque elas só vão aparecer quando cair um 20 e um 1 dado. Quando elas estavam programadas para aparecer um pouco mais, a depender, né, da sua build ali. Então, tem que ter muito cuidado ao você criar essas regras da casa. Por isso que eu só crio regras da casa quando eu tenho certeza. Às vezes eu vejo, né, algumas pessoas falando, eu não gosto dessa regra. Né? Pô, mas ela tá aí por uma razão, gente. Vamos jogar com ela. Aí, se com o passar do tempo todo mundo notar que não dá certo, a gente pode até tentar encontrar uma solução. Mas isso tem que ser algo que a gente precisa sentir pra caramba. Em D&D, quinta edição, tem um fenômeno bem interessante. Um novo, eu não sei porque eu não li, né? O D&D 2024, mas no D&D normal, ele tinha um fenômeno bem interessante, que era a regra de franquear. Que é o quê? Todo mundo criava um house rule para tirar essa regra de franquear, porque dizia que quebrava o jogo. Nesse caso, quebrava o jogo.
Então foi uma house rule, né, que ganhou o inconsciente coletivo dos jogadores de D&D. Porque quase toda mesa de D&D que eu chegava, ninguém queria jogar mais com essa regra. Então, assim, o game designer pode errar sim. Certas vezes, realmente é necessário a gente tirar uma regra do jogo ou modificar aquela regra para poder deixar no fundo. Mas eu encaro isso muito mais como exceção. Se o seu jogo está te pedindo muita house rule, porque você não está conseguindo jogar, das duas, uma. Ou aquele jogo não é para você, ou aquele jogo é um jogo ruim. Então, talvez seja melhor você considerar ir atrás de outro jogo, ao invés de ficar tentando remendar algo que tá ruim pra caramba. É isso aí. Muito bom. E eu passo agora para o Herman. Respeito as colocações de PH, assino embaixo. E, assim, jogar RPG sem usar uma regra da casa é quase impossível, né? Sempre vai ter uma coisa ou outra ali que você vai acabar mudando, porque o objetivo final, como já falamos aqui, toda vez a gente sempre fala, é se divertir. Né? Então, se uma regra não tá agradando, você muda. Agora, realmente tem regras que elas foram criadas por uma razão, inclusive são frutos de um feedback de anos, né? Se a gente pegar, por exemplo, o D&D, ele tem 40 anos de teste, 40 anos de feedback, sai playtest, né? Sai beta, enfim. Mas eu vou fazer assim, uma comparação aqui com jogos de computador. Né? Quando a gente não gosta de um aspecto do jogo do computador, o que a gente faz? A gente faz o mod. Né? O pessoal faz o mod, muda uma coisa ali. Inclusive, eu já usei mod para consertar bug que a desenvolvedora não consertou. Né? Era um que a gente mergulhava lá e a tela ficava escura, ficava toda preta. Aí a comunidade botou um mod e consertou aquilo ali. Mas o mod, assim como a regra da casa, ele muda uma parte. Então, assim, a gente não pode suprimir regras a ponto que depois o jogo vai se perder completamente. Eu vou dar uma desculpa, usar mais uma vez, porque é meu favorito, vai ser sempre, enfim. Vampiro à Máscara, nova edição. Eu mestrei recentemente e um dos jogadores não estava querendo usar os dados de fome. Ele queria ressuscitar o sistema anterior dos pontos de sangue. Então imagina se a gente vai aplicar isso. O jogo vai se perder completamente. Né? Então é realmente muito complicado. Tem coisas que são basilares que não tem como mudar. Agora a regra da casa sempre vai usar. Agora mudar tudo, mudar a rolagem de dados, por exemplo. Eu não gosto de D10, bora usar D6, por exemplo. Mas realmente não vai ter como. Eu gosto. Aqui o D20 é mais bonitinho. Vamos usar um D20 System aqui para jogar, sei lá, GURPS que usa D6. Realmente não vai. Tem coisas que não vai ter como, e como o PH falou, acho melhor procurar outro jogo. Né? Assim como você não vai colocar tantos mods a ponto de mudar uma coisa, você também não vai colocar tantas regras da casa que vai descaracterizar. Né? Então procura um jogo que lhe atenda melhor. Perfeito. Antes da gente seguir agora para a fase de leitura de perguntas e manifestações das redes sociais, eu quero comentar o seguinte. Pessoal, o que define o que acontece de fato na sua mesa, seja com o sistema puro do que é proposto no jogo, ou com pequenas, médias ou muitas alterações nele, ou ao ponto de você chegar a ser de fato muito experimental, o que define de fato o que vai acontecer é o grupo que vai jogar. Então é fundamental que vocês cheguem a uma conversa franca, de compartilhamento de expectativas, e dentro desse compartilhamento encontrarem um denominador comum de experiência a se obter no jogo. Se todo mundo fechar a proposta em volta, a fundo, mano, divirta-se, seja experimentando, seja consertando, seja criando, faça o que lhe for divertido e atender ao objetivo. É isso que eu gostei muito da fala anterior do PH. Qual é o objetivo? Se o objetivo for comum a todo mundo, beleza, siga em frente. Pessoal, agora eu quero trazer os comentários das redes sociais. A mesma pergunta tema da sessão de hoje, eu jogo nas redes sociais e pergunto, galera, vocês querem contribuir? E aí o pessoal vai lá e traz as contribuições, então vou lê-los agora, junto com os meus convidados, para a gente ver o que o pessoal andou aí comentando. E o primeiro comentário vem direto deixa eu ver aqui, vem do Facebook. O Bruno Ribeiro disse o seguinte: não, simples e seco. Acho que não tem muito o que comentar sobre isso, mas está registrado aqui a manifestação do Bruno. No Facebook isso é treta mesmo. Inclusive eu vi uns dias atrás. Lá do Threads já temos uma manifestação mais longa, que é do Joca Jasper, que disse:
abre aspas, o combinado não sai caro, fecha aspas. Para mim, todo ou quase todo sistema comercial de hoje já foi um sistema próprio, amador. Cabe deixar claro que a mesa, qual o propósito de usar o sistema próprio? Acredito que um dos problemas em usar um sistema seu esteja em mitigar a agência do jogador gameista. Se ele, o gameista, não tem conhecimento de como otimizar sua ficha, isso lhe causa frustração. O mesmo pode ocorrer com jogadores mais advogados de regras, que não terão uma base para se apoiar. Bom, eu pessoalmente acho que o Joca estava bastante geralzão, mas aí resolveu entrar em algumas questões muito específicas. Eu acho que quando a gente entra muito na específica, a gente começa a cortar os outros casos. Mas de toda forma, o que tu acha, Herman, da fala aqui do Joca? Foi o que eu falei no começo. Realmente, todo o sistema comercial já foi um sistema próprio, mas a partir do momento que ele é publicado, ele deixa de ser. Sabe? Então é isso. São coisas que são diferentes. É o que eu tenho para falar. Perfeito. Só que o Joca ainda teve mais um comentário. Ele disse aqui: temos que levar em consideração que muitos narradores, neófitos e até antediluvianos, olha a comparação, abusam do seu sistema para arbitrarem a seu favor. Aí eu viro para ti, PH. O que tu acha dessa fala do Joca? Olha, eu vou dizer o seguinte, se o mestre ele tá fazendo isso sem o consentimento da mesa, ele tá errado. Não tem muito o que se discutir, não. Acabou-se a época em que o mestre era o dono do jogo, em que o mestre ele tinha a palavra final. Não, o mestre ele é um outro jogador como todos os outros. Ele só tem uma função diferente, certo? Agora, para definir qualquer coisa relevante para a mesa, a decisão é da mesa, certo? A não ser que a mesa entre um acordo para dizer, não, tudo o mestre decide. Mas aí o mestre vai decidir porque foi um acordo, né, da mesa. Então tem que ter acordo. Se não tem acordo, o mestre está errado, certo? Ah, mas ele disse que não vai mestrar. Bom, porta da rua, serventia da capela. É assim que funciona, gente. Desculpa, mas acabou essa era aí do mestre mandar em tudo. Muito bom. Passando agora para o próximo comentário, já foi agora direto do WhatsApp. Para quem não sabe, quem quiser acompanhar, eu tenho uma comunidade no WhatsApp que eu sempre mando as perguntas lá e a galera contribui também por lá. E a primeira contribuição de lá foi do Lucas Malk, que disse o seguinte: todos os sistemas vieram de alguém e eram os seus autorais. E nada melhor do que um sistema caseiro que todo mundo gosta e concorda se divertindo. Ainda mais se não curte algo de algum sistema famoso. E aí, Beto, o que tu acha do comentário do Lucas? Concordando com base muito daquilo que nós todos falamos aqui, né? É justamente isso. Você acaba bebendo de fontes anteriores, às vezes para fazer alguma coisa nova, mas também fazendo aquela divisão pontuada por nós três também. Existe uma diferença entre você mexer naquelas regras como regra de ouro e você de fato criar algo novo, né? Um sistema novo, onde a jogabilidade ela se torna diferente daquela, mesmo que beba daquela fonte. E é exatamente isso. Eu acho que o objetivo, se não for para se divertir, por que tu está fazendo essa mudança, né? Tudo bem, eu até concordo com o PH quando ele fala que você tem que tomar cuidado, porque o narrador ele é mais um jogador, ele não é o dono do jogo, né? O jogo não se faz por conta dele. Mas existe também, PH, e aí discordando um pouquinho, e até referenciando um pouco do que o Lucas Malco falou, a gente tem que tomar cuidado porque às vezes esse se divertir também tem que incluir o narrador. E às vezes também há um pequeno cuidado em relação a esse, porque às vezes a alteração que o narrador faz em relação àquela, né, jogabilidade ou aquela regra, que para ele vai ficar um pouco mais divertido e que os jogadores se sintam frustrados em um primeiro momento, mas se eles entenderem a função dessa mudança, que tem objetivo, tá? Mudança por mudança também, eu concordo, e aí não tem discordância nenhuma. A porta e a serventia da casa, vai e coloca outra pessoa para narrar, ou até alguém se inspire para fazer isso.
Mas mesmo que não há uma concordância de todos os jogadores, mas que essa regra tem uma função, não, vai ficar mais divertido. Eu estou vendo aqui de plano de fundo, o narrador ele acaba tendo uma visão um pouco maior do que os outros jogadores. E ele também tem o seu lado da diversão, né? Não, olha, dessa forma vai ficar também divertido para mim. Vamos fazer essa mudança. Acho que se sobreviver a isso, acaba que todos conseguem se divertir ainda mais do que estava, incluindo até o outro jogador, né? Que é o narrador. Então acaba que vê um pouco essas questões todas aí. Muito bom. Vamos olhar aqui o próximo comentário, que agora é da Viviane Silva, que disse o seguinte: sem problemas, mesmo que ainda tenha algum problema de regra, os jogos ajudam a deixar redondo. Herman, o que tu acha do comentário da Vivi? Eu não entendi muito bem o que quer dizer com jogos ajudam a deixar redondo. Seriam os jogadores? Acho que seriam os jogadores, que ela quis dizer, né? Isso. Os jogadores. Eu acho que nesse ponto ela tem razão. Mas isso aí vai servir tanto para o sistema oficial quanto para o sistema próprio. Então eu concordo. Eu concordo com ela. Eu acho que a colocação está perfeita. Realmente, quando a gente está jogando, o RPG é um jogo coletivo, né? Tanto que quando alguém me pergunta, a gente pergunta, né? Que é RPG igual jogo de contar histórias, que todo mundo conta uma história junto. Né? Então, realmente, mas eu não vejo necessidade de um sistema próprio para isso, né? Porque os jogadores podem contribuir e deixar redondo também o sistema oficial. Então, serve para os dois. Eu acho que é como o outro comentário disse, barato é como combinado não sai caro. Eu concordo com ela. Beleza. Vamos agora ao próximo comentário agora do Robin Boto, que disse o seguinte: se a proposta for boa, não vejo problemas. PH, aqui ele está dizendo, se conversou com a galera, se está atendendo às expectativas, meta a ficha. O que tu acha? Rapaz, assim, eu coloquei, se a proposta for boa, não vejo problema. Acho que é mais uma perspectiva individual dele, né? Para poder ele avaliar se vai jogar ou não. E no final das contas, isso daí tem que ser o grupo, né? Tem que ter essa fala. Se a proposta for boa, não vejo problema. Não adianta, né? A gente, assim, você trazer um jogo que na sua cabeça é muito legal, mas que a galera não goste, né, pô? Não tem, não tem o que fazer. Pô, trouxe aqui um sistema próprio, fiz aí minhas mudanças de regra, peguei o D&D aí, fiz umas mudanças de regra aí bacana, vai dar tudo certo aí. Pô, mas a galera não comprou a proposta, né? Não tem muito o que fazer em relação a isso daí. O Herman não, o Renato até disse, né, que às vezes o Roberto. mestre pode. Hã? Roberto. Porra. Gente, assim, eu não errei o nome de ninguém hoje. Eu pensei que eu ia passar hoje ileso. Não Super acontece. O Roberto até coloca, pô, mas o mestre às vezes ele tá lá empolgado, animado, porque trouxe algo lá que vai dar certo. Então, assim, às vezes é bom até o grupo engolir. Se o grupo concordar, né, aí rola. Mas, assim, se realmente a proposta não capturar, aí realmente não tem muito para onde correr, não. Robin Boto, aí Boto Belém das Trevas. Nossa, que nome grande, viu? Eu acho que você deu essa resposta assim mais em termos individuais, mas essa é uma resposta, né, que teria que ser o grupo todo, né? No caso, o grupo todo teria que ir nessa vibe aí, né? Muito bom. Passando para o próximo comentário, é do Calvin Samião, que é um dos integrantes da Tria Editora, que ele comentou o seguinte: todo sistema é próprio, alguns só foram publicados, outros ficaram mais famosos. Tem que usar para testar. E aí, Beto, o que tu acha dessa fala do Calvin? Olha, eu sinceramente acho que é por aí sim. Alguns ficam mais famosos do que outros são mais divulgados, mas acaba que quando a gente pensa que as regras de ouro, ou então um sistema novo, ele pode surgir com pequenas alterações, que você começa, né, a fazer esse compilado de alterações e começa a ver, pera lá,
mas a minha jogabilidade está ficando completamente diferente daquela jogabilidade instruída pelas regras básicas, canônicas que eu estou jogando aqui, e aí você começa a pensar, então eu estou criando, na verdade, um novo conjunto, um novo jogo em relação a isso. E aí quando ele coloca que todo jogo, né, só tem que usar para testar, eu concordo plenamente. Como eu disse e eu reforço, muitas adaptações, muitas regras de ouro que eu faço, ou até mesmo nem faço, nem chego a fazer regras de ouro, né? Uma mudança assim do jogo como um todo, mas em algumas sessões eu faço pegadas diferentes, eu me referencio a outros jogos que eu joguei de sistemas novos, sistemas que estão sendo novos, sistemas que estão sendo testados, sistemas às vezes nem conhecidos, que ainda não foram para a mesa, que estão em fase de playtest, e que eles pegam uma visão diferente, uma mecânica diferente, e que eu trago para aquela sessão. Que eu acho que vai ser divertido, uma parada nova, uma coisa que foi divertida. Então, quando você acaba testando e conhecendo novos sistemas, o que acaba acontecendo? Aumenta o repertório, aumenta teu nível de possibilidades para as próximas sessões, possibilidades de interação, possibilidades de divertimento, possibilidades de mudanças ou até de permanências, né? Dependendo daquilo que for. Então, sem dúvida, tem que testar para usar. Muito bom. Vamos ao próximo. Tem que usar para testar, desculpa. Sim, sim. Vamos ao próximo comentário, que é o da Eka Mazaki, que está conosco aqui no chat. E o que ela escreveu foi o seguinte: super sim, às vezes um sistema próprio pode ser até mais divertido do que um licenciado. Herman, tu concordas? Concordo. Como eu te falei logo no começo, né? Quando a gente jogava lá no começo dos anos 2000, a gente usava sistemas próprios, porque, como eu te falei, não tinha acesso. E eu lembro que uma das vezes a gente usava uma parte, era um híbrido entre Tagmar, estava ali no começo também, eu acho, D&D e tudo. E a gente acabava se divertindo, né? No final das contas, o que vale é isso. Realmente é uma coisa que eu concordo, né? Muitas vezes a pessoa está jogando um D&D da vida que tem 40 anos de tradição e está se divertindo. E pega um sistema que o amigo fez e acaba se divertindo muito mais. Eu concordo sim, estou falando que eu não uso por uma questão assim, minha, né, que eu prefiro explorar algo que já tem, enfim. Mas que sim, eu concordo com ela, inclusive eu te falei, eu tenho amigos que estão jogando sistema próprio aí e adoram. Assim, tem mesmo, às vezes, com 8, 9 pessoas, todo mundo varando a madrugada, assim, jogando, até de manhã e tudo. E é isso 100%. Né? É um sistema que não está licenciado, eu espero que o amigo, na verdade, lance muito em breve, mas por enquanto ele é um sistema próprio que garante diversão aí para todo mundo por horas a fio. Né? Mais que muito D&D, que muito Shadowrun da vida. Muito bom. E o último comentário é do Rafael Vasques, que é autor do Jogo pela Regra, que está em campanha de financiamento coletivo no Catarse. Deem lá uma procurada. O Jogo pela Regra é uma proposta de livro trazendo artigos de pessoas que produzem jogos aqui no Brasil, cada uma delas trazendo uma faceta do seu momento de desenvolver mecânicas e sistemas para jogos de RPG. Tenho certeza que você que gosta dessa temática vai curtir adquirir uma cópia desse livro, O Jogo pela Regra, no Catarse. Vão lá, vejam a possibilidade de apoiar o projeto do Rafael. E o Rafael disse o seguinte: depende de seu interesse, ninguém precisa criar um sistema para jogar RPG. PH, o que tu acha da fala do Rafael? Acho que foi até o que eu ia falar aqui mais cedo, né? Quando você está criando um sistema próprio, muitas vezes você mal sabe, mas pode já existir um outro jogo que já abarque suas necessidades. E hoje tem RPG pra caramba aí, pra caramba mesmo. Você pode chegar e dizer assim, pô, mas eu tô muito afim de jogar um RPG ali, estilo Shadowhunters, né? Além de uma fantasia urbana, mais voltada para algo heróico do que algo sombrio, como um World of Darkness. Acho que eu vou criar um RPG aqui. Pô, tem um legado, caramba. Joga o legado em vez de criar esse jogo novo, né? Ou então você pega isso. Pô, tô aqui pensando em criar um jogo aí de briga de robô. Botar os robôs pra brigar. Aí eu, pô, tem o Full Metal cria do Ponte, do Full Metal Conte, ou do Full Metal Conte, nossa, segunda vez. do Conte. Então, assim, realmente,
você não precisa criar um RPG novo para jogar RPG. Tem tantos outros aí que podem abarcar a proposta que você quer, né? Muito bom. Então tá aí todos os comentários vindos das redes sociais para participar de forma indireta aqui do podcast. Galera, chegamos ao fim de mais uma sessão. Espero que vocês tenham gostado, porque eu curti muito de não só trocar essa ideia com cada uma dessas pessoas aqui, como também é a primeira vez que eu estou com cada uma delas aqui no podcast. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E dito isso, eu vou abrir aqui um espaço para que cada uma dessas pessoas possam fazer as suas considerações finais sobre o tema de hoje, dizer o que você está fazendo aí nas mídias de RPG, dizendo onde é que a galera pode encontrar essa produção de conteúdo de vocês e também dizer um até logo, porque quero futuramente vê-los novamente por aqui. E quem começa é o PH. Isso aí, galera. Eu sou o PH Autarquia, eu sou o game designer, autor de O Legado RPG, estou lá no Clube do XP como streamer de RPG. E também estou lá dando um apoio na Ginga lá, atuando como editor ou uma ou outra função quando é necessário, né? E também escrevendo jogos novos. Vocês podem me achar nas redes sociais. Alcum, certo? Autarquia. É isso aí. Muito bom. Agora eu chamo o Roberto Neto para fazer suas considerações finais. Gente, resumindo um pouco do que todo mundo já disse, use sistema, teste sistemas novos, teste jogabilidade diferente na sua mesa, porque se for para agregar, se for para se divertir, funciona bem, vai divertir você, vai divertir teu grupo, e esse é o principal objetivo. Conheça os novos sistemas, né? Conheça aí o legado do nosso amigo aí, PH, e conheça outros sistemas também, para você sempre agregar o que você usa. No fim, você vai ter o seu próprio sistema, né? Vai pegar, beber várias fontes aí para deixar tudo ainda mais divertido. Vocês podem me encontrar no YouTube pelo RPG com Açaí, ou na Twitch, em lives pelo RPG também com Açaí, na Twitch. Lives normalmente acontecem somente pela Twitch. No YouTube ficam mais as gravações que eu for postando, né, posteriormente, depois das lives. Temos jogos 2 vezes. Uma vez semanal, toda segunda-feira nós temos Vecna Eve of Runes, com um grupo muito divertido, tá bem legal. E bem assim, brincando um pouco com Raga, tu imagina, Raga, 2 sessões inteiras de D&D com apenas 4 rolagens de dado? Eita. Pois é, foi incrível, cara. Gravadinho, tá lá para servir como referência aí para ti, pro Fábio, que a gente gosta daquelas, né, alfinetadas na brincadeira, claro, mas a gente brinca em relação a isso, mas é bem legal. E de 15 em 15 dias temos também Tirania dos Dragões, que na próxima sessão nós chegaremos à sessão 90 do Tirania dos Dragões. Estamos aí há quase 4 anos jogando juntos, construímos personagens do nível 1 ao nível 20, e assim, claro que a gente está narrando a aventura em si, mas essa aventura teve uma modificação, e foi uma aventura que a gente já colocou muito background de cada jogador, de cada participante, tá muito divertido. Quem quiser acompanhar, curtir, tamo junto. É por aí. Segundas e quartas-feiras quinzenais, segunda-feira toda semana, 8h30 da noite na Twitch. Muito bom. E para fechar, o responsável por estarmos aqui discutindo o tema. Herman, suas considerações finais. Eu não sou streamer, né, como os outros 2 participantes. Eu não produzo conteúdo de RPG nem nada do tipo. Mas eu tô narrando sou presencial, sou um cara old school nesse sentido, eu gosto exclusivamente das mesas presenciais. Acho que a online tem seu valor, com certeza, mas eu gosto das presenciais. E a gente está narrando agora, estou narrando o Mundo das Trevas lá na Associação Dungeon Belém. A gente não transmite, as mesas são todas presenciais. E aqui eu já quero deixar o convite para quem quiser jogar vampiro, lobisomem, vai ter caçador, tô esperando até chegar o resto do material aí que tá preso na burocracia alfandegária. E vai ter caçador em breve, né? Então quem quiser jogar algum título do Mundo das Trevas, fique convidado, né? Se as pessoas quiserem na Dungeon Belém, são super bem-vindas. Rede social não tenho, são só particulares, como eu não produzo conteúdo, então não vou deixar aqui porque não tem algo como os outros 2 colegas têm. Né? E é isso, eu quero deixar meu convite pro pessoal e conhecer a Associação Dungeon Belém. Muito bom. Olha, galera, ainda agora pediram o link do
do canal RPG com Açaí, lá da Twitch. Já estou colocando aqui no chat. Copiem lá e deem um follow para dar essa força pro Roberto, que é mais um narrador daqui do estado do Pará. Galera, não custa nada sempre reforçar isso. O RPG com Jambu é sim uma forçada de barra nossa, de colocar produtores de conteúdo, narradores e pessoas que fazem o RPG acontecer aqui no estado do Pará, e por que também não dizer região norte, também fazendo parte do Brasil. Então, não custa nada vocês darem uma forcinha para a galera aqui do norte também. Então, sigam lá e acompanhem as narrativas do Roberto. Dito isso, antes de eu encerrar, deixa eu anunciar aqui o tema que foi escolhido para a semana que vem. Sim, já temos temas escolhidos. O processo de seleção ocorre toda semana lá no grupo do Associação Dungeon Belém. Eu pego vários temas e lanço lá uma enquete. E aí, no processo seletivo, uma se sagra como a preferida para ser discutida. E para o sábado que vem, a que foi escolhida é a arte de narrar. Como criar mundos imersivos. Será esse o tema que nós vamos discutir, e temos pessoas confirmadas para esse debate. Daqui do estado do Pará teremos um tal de Roberto Neto do canal RPG com Açaí. Eu ainda vou conhecê-lo, vamos ver como é que ele, se vale a pena a presença dele aqui, se ele vai ser uma boa pessoa. E junto com ele aqui do estado do Pará teremos a Yasmin Koda, que é do grupo Icamiabas RPG. E sempre colocando alguém externo do estado do Pará, porque é sempre importante termos outras visões, estará presente Viviane Silva, que é integrante do grupo Matilha da Garoa. Então está aí composta a mesa para o sábado que vem. Conto com a presença de todos vocês. E agora, como parte final, tradição de encerramento deste canal, peço para que o Roberto, para que o PH e para que o Herman, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.